Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa convidou os dois. Venha te dizer, dar o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem tinha convidado: quando tu fores dar um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes podem também convidar-te, e isso já seria para a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós precisamos perceber que Jesus está nos chamando e nos faz a fazer, melhor dizer, uma experiência de humildade. Humildade. E a experiência de humildade não significa ter dinheiro ou não ter dinheiro. Não significa nada disso. Eu conheço gente pobre, muito pobre, que não é humilde. E eu conheço gente rica de dinheiro que é humilde. Então a humildade não está na esfera de ter ou não ter, mas está na esfera de ser. Então hoje Jesus diz nessa parábola, e ele diz, começa a dizer que um chefe dos fariseus o convida para uma refeição. Quando a gente faz a refeição na casa de alguém, com as pessoas, a mesa é lugar da partilha. A gente conversa, a gente come, a gente conversa, a gente se conhece, a gente se sente feliz. A mesa, o lugar na hora da refeição, é um lugar muito, muito sagrado. A mesa da refeição é um lugar sagrado. Hoje, cada vez menos tem mesas para almoçar, né? As pessoas acabam almoçando em frente à televisão, não é verdade? Pega o prato, fica lá em frente à televisão, nem sabe o que está comendo direito. Quando vê o prato já está vazio,
nem percebeu que se alimentou. Por quê? Porque está preso na televisão. A atenção que as pessoas estão dando é para quem não está perto. Não se dá atenção para quem está junto. Então, a ceia, a mesa, é o lugar da partilha do coração. É o lugar onde a gente conversa as coisas também, onde a gente ri, onde a gente partilha. É um lugar muito importante ter mesa para comer naquele ambiente. E aqui eu volto a dizer, não é questão de ser rico nem de ser pobre. É questão de entender a dimensão do lugar, a mesa, a hora da refeição. Hoje não. Hoje o que está acontecendo? Um filho come no horário, outra filha come no outro horário, outro filho, e aí ele se vai lá na panela, pega a comida, e cada um. Acabou o sentido verdadeiro da família. Cadê a família? Estão todos juntos, naquele momento da partilha. Porque aquilo que comemos em casa é fruto do trabalho de alguém. É fruto da luta e do trabalho de alguém. E quando nós não valorizamos isso, ou seja, quando nós não prestamos atenção nisso, nós vamos para outro caminho, nós vamos desfigurando a família. A família vai ficando desfacelada, ela vai ficando sem sentido. E cada vez mais a gente vê outro tipo de modelo de família. E aí, qual é o modelo de família que o seu filho vai ter? Se ele não partilha com você a mesa, se ele não almoça com você, se ele não está sempre com você, cada um tem horário, vamos entender que aquela família é cada um por si e Deus por todo. Cada um por si, cada um se vira por aí. E isso vai perdendo sentido. E aqui Jesus, que foi convidado para uma refeição pelos fariseus, e aí eles começam a observar Jesus. Mas Jesus também observa. Assim como Jesus foi observado, Jesus também observa. E aqui, amados irmãos, o ponto muito importante é que Jesus começa a olhar para aquelas pessoas que estão lá, e elas começam a procurar os primeiros lugares, os lugares mais importantes. Elas começam a procurar. Gente, todos nós queremos ser o quê? Valorizado. Quem não quer ser valorizado? Todos nós queremos ser valorizados, todos nós queremos ser elogiados, todos nós, faz parte. Porém, o que está no coração aqui é a disputa do lugar. Aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Por quê? Porque eu gosto desse lugar. Esse lugar é melhor, esse lugar é o meu lugar. Aqui que está o problema. Também acontece muitas vezes na igreja, né? Na igreja, às vezes, a pessoa só senta naquele lugar, não tem problema nenhum só sentar naquele lugar. Mas se alguém for sentar antes dela, ela fica mal-humorada. Esse lugar é meu, né? E é o que Jesus repara, Jesus observa. As pessoas, elas ficam procurando como ser importante. E aí Jesus conta essa parábola. Ele fala assim: quando tu fores convidado para uma festa de casamento. Agora vamos entender o seguinte: casamento aqui, biblicamente falar, é claro, casamento entre mulher e o homem, sim, é um casamento, mas também é um casamento de a humanidade com Deus. É a humanidade com Deus. Antigamente chamava Israel a noiva do Senhor. Israel era chamada noiva, ou seja, a humanidade se casa com Deus, a humanidade faz aliança com Deus. Então, quando deres uma festa de casamento, não sente primeiro nos lugares, senta no último, porque você sentar no lugar que não foi reservado para você, você vai ser tirado daquele lugar.
Você vai ficar constrangido. Olha, aqui é o lugar para fulano, porque é mais importante que você. Para isso foi reservado um lugar para ela. Jesus diz assim: senta lá atrás, senta por último. Por que senta por último? Porque se você é importante para a pessoa vai dizer: olha, vem aqui para frente, vem para cá, senta aqui. Você vai se sentir o quê? Honrado. Agora tem uma coisa interessante. Na igreja, nós temos que ter cuidado com isso. Eu ficava sempre pensando, quando eu estava em outra paróquia lá, eu ficava vendo os jovens, todo tumultuado lá atrás. Os jovens ficavam tumultuados lá atrás, eles ficavam tumultuados lá atrás. Ah, que humildade, não tem humildade nenhuma. Eles já estão mais perto da porta de saída. Eles entraram e ficaram lá atrás, doidos para ficar lá fora. Ou seja, isso não é humildade, isso é desprezo à casa de Deus. E aí eu dizia para os jovens, alguns jovens, que eu dizia: às vezes a gente já está se despedindo da igreja, já está lá atrás. Lá atrás, nessas igrejas muito grandes, né? Aqui o padre consegue ver, mas nessas igrejas muito grandes, lá atrás acontece a feira. Lá atrás é o lugar da feira. É de tudo que acontece lá atrás. Você fala de tudo. A palavra de Deus está sendo anunciada, está sendo pregada. Jesus está se entregando no altar. E lá a feira está grande lá atrás. E isso não é humildade, isso é falta de zelo com o Senhor. Na igreja, nós precisamos entender que todos os lugares são importantes. Todos os lugares, ele tem a conotação da importância para você, que você é importante. Por isso que na igreja, ninguém tem um lugar específico, só o padre, que tem um lugar ali, que é a cátedra, que o padre senta lá, entendeu? Só o padre tem, porque é a figura de Jesus Cristo, que está no banquete para alimentar todo o seu povo. Então a gente precisa entender a dimensão da humildade. Quando o padre diz assim para vocês, o padre vai repetir: gente, convida o padre para almoçar na casa de vocês. Não é assim? O padre não faz convite, o padre não se convida. Jesus não se convidou não, tá? Mas eu me convido. Aí o padre se convida. E quantos convidam o padre para almoçar? Até hoje ninguém. Eu entendi que vocês não comem, né? Então tudo bem. Até hoje ninguém. Mas por que o padre quer ir na casa de vocês para almoçar? É para conviver. A mesa nos aproxima. E aí vocês vão perceber que o padre realmente come, né? Que o padre sorri. O padre não fica só brigando com você o tempo todo, né? O padre sorri, o padre brinca, E aí a gente vai entendendo que a mesa é o lugar da convivência. A mesa é o lugar onde nós partilhamos as coisas, onde nós conversamos as coisas. E aí Jesus, no seu último momento, antes da cruz, fez o quê? A ceia. Na ceia ele falou o que ia acontecer, na ceia ele celebrou, na ceia ele se alegrou. Então, a mesa é o lugar do conhecimento, de criar intimidade com o outro. Assim também a nossa família precisa resgatar essa mesa. Então, na hora da refeição, se desliga a televisão. As crianças e adolescentes vão com o celular para a mesa? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Porque quem é importante não está na telinha, nem do celular, nem da TV. Quem é importante está naquela casa. As pessoas são aqui, ali são importantes, né? Então, o Evangelho de hoje nos convida a percebermos isso,
e a humildade. E depois ele vai falar da gratuidade. Gratuidade. Quando convidares alguém para almoçar na tua casa, convida alguém que de repente não tem nem como convidar você. Tem gente que faz assim, só convida. Se você convidou alguém para a festa e você não foi convidado por ela, depois ela não te convida mais. Eu convidei fulano para minha festa e ela deu uma festa na casa dela, nem me convidou. Jesus diz assim, quando convidar, convida alguém que não vou poder te convidar depois, não, porque não vai ter condições de convidar. Convida alguém que não vai te trocar com você. E a gente começa a fazer hoje o que? Troca, nós trocamos tudo. Ora, se eu dei esse presente para o meu filho, eu espero do meu filho que ele me dê um presente. É a troca. A gente está fazendo troca com o outro. Não é? Não tem a gratuidade. No amor não é possível essa troca. Nem sempre nós recebemos o amor que damos. Nem sempre o filho cresce, casa e vai te amar com aquele amor que você amava quando ele era adolescente, quando ele era criança, quando ele era jovem. Não, nem sempre. Porque o amor exige o quê? Gratuidade. Não é possível troca. Não dá para trocar o amor. Então a palavra de Deus hoje quer cercar-nos para nos convidar ao percebermos a nossa vida, ao percebermos a nossa caminhada e olhar profundamente para a nossa fé e ver que a palavra de Deus nos convida a servir a Deus com gratuidade. Porque eu sou padre, sirvo a Deus, então tudo de bom tem que acontecer comigo, tudo de bom, nada, não é assim. Não é assim. Acontecem coisas boas, acontecem coisas ruins, com quem serve a Deus também. Então não é uma troca, eu só sirvo o Senhor, se me der isso, se me der aquilo, se me der aquilo. Outras igrejas são assim, né? Quanto mais você dá para Deus, mais Deus vai te dar. Outras igrejas por aí pregam isso, mas isso não é verdade. O nosso amor a Deus é gratuito, como é o amor dele. Se nós formos pensar bem, nós não merecemos o amor que Deus nos dá. Por isso, hoje nós queremos observar o quanto nós precisamos ser humildes. A humildade nos leva a servir o outro. A humildade nos faz organizar melhor a nossa vida. Então, que hoje a palavra de Deus possa direcionar a nossa vida de forma que nós consigamos entender que Jesus, observado, ele também observa a cada um de nós, em todo tempo e em todo lugar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.